Fala galera, sejam muito bem-vindos ao videocast para você que está me assistindo e ao podcast para você que está me escutando, Mente Nutrida, um canal onde eu quero trazer pessoas inspiradoras para compartilhar coisas boas, sabe? Esse mundo tá cheio de negatividade, de inveja, então eu quero que o meu canal seja uma forma de você se inspirar, se motivar e acreditar que você é capaz de conseguir qualquer coisa na sua vida, né? Desde que você, obviamente, trabalhe duro, tenha constância, enfim. Eu não vou falar muito, porque hoje eu tô muito feliz de trazer uma convidada muito especial. Tô muito feliz de você estar aqui. A Maria Amélia, gente, Maria Amélia. Porque as pessoas veem só Maria Amélia no docinho, ela existe, é uma pessoa, né? Não é um docinho, é um docinho. Mas é uma pessoa. Não é um Lombardi, existe. É verdade. Seja muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço o convite, né? Eu fico muito feliz de saber que a minha história pode estar inspirando várias pessoas. Sim. Né? Pelo caminho do bem, pelo trabalho. Então eu me senti honrada com o convite. Jura mesmo? Juro. Ai, que coisa boa. E é muito bom a gente dar um pouquinho da nossa história, né? Que as pessoas vão ver que às vezes coloca um glamour muito grande hoje na cozinha. E eu brinco que não tem glamour. Né? Tem amor e tem trabalho. Sim. E aí eu trouxe para adoçar o seu dia. Ai, gente, olha aqui, que delícia. Nossa, o pessoal aqui vai ficar doido. É só ir lá nas cafeterias e comprar, não tem problema. Aqui, ó, vou colocar aqui. Maria Amélia. Deixa eu contar como que eu te trouxe aqui. Meu filho vai fazer aniversário, vai fazer 3 aninhos, aí eu andei nos grupos pesquisando, né, gente? Qual é a referência de docinhos em Brasília? Maria Amélia. Mas só foi Maria Amélia em todos os grupos que eu coloquei. Ai, aí perguntei também pra minha sogra é daqui de Brasília, sogra, quais que são os docinhos? Ela colocou uma listinha, mas você é a primeira, Maria Amélia. Eu preciso trazer essa mulher pro podcast. tem que conhecer essa pessoa. Né, porque assim, como, sabe, se tornar referência. Por quê? Eu sempre falo aqui do canal que as pessoas só veem a ponta do iceberg. Elas veem você agora, sim, né? Glamurosa. Tudo certinho. Nos casamentos mais chiquetosos, né? Mas como surgiu? Então eu fiquei, sabe, curiosa de saber como surgiu, como que aconteceu da sua história. Conta lá pra gente. Bom, desde o início. Eu comecei na minha cidade, que eu brinco que é a capital de Minas, que é Bambuí. Ah, você não é brasiliense? Não sou. Ah, tá. E eu falo que Belo Horizonte é só uma cidade satélite, entendeu? Mas Bambuí é uma cidade pequena, que eu tenho muito amor, tem 25 mil habitantes. E eu nunca tinha saído de lá. E casei bem nova. Com quantos anos? Eu casei com 19 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos, tenho um marido que eu amo. Ai, que lindo. E então a gente levava a nossa vidinha e eu comecei a fazer bolo, eu tinha 13 anos. Nossa. Eu fazia bolo na escola, né, pra cantar parabéns pro professor e tal. Mas você já gostava de... Eu sempre amei cozinhar. Ah, tá. Minha mãe não gosta, assim, dessa parte de coisas finas, mas eu fui criada com 2 avós. Só um resumo. Minha mãe perdeu os pais muito cedo, ficou na rua e ela foi adotada quando ela teve um acidente, que ela teve um tétano, por 2 irmãs, Maria e a outra Amélia, que a família veio do Líbano fugindo da guerra. Então minha mãe foi adotada com 7 anos e essas 2 irmãs nunca casaram e criaram minha mãe. Depois veio meus 2 irmãos que elas também criaram e criaram a mim. Então meu nome é uma homenagem a essas 2 pessoas maravilhosas que nós tivemos o privilégio de ter em nossas vidas. O seu nome é Maria Amélia mesmo? Maria Amélia. E quem me deu meus primeiros bicos para trabalhar foi a Dindinha Maria, que a gente chamava ela de Dindinha. E ela que fazia nossos bolos. Então, assim, eu tenho uma foto de um bolo que ela pegou uma bonequinha minha, botou o cabelinho de lã, pegou o cavalinho do meu irmão e ela fez a Rapunzel. Então, assim, os bicos que eu tenho até hoje, que ela que me deu. E aí, com isso, eu comecei a fazer e tal. Só que o meu marido mexia com outro ramo, era autopeças. Enfim, fui fazendo em Bambuí, fui atendendo as cidades vizinhas. Já tinha filhos? Aí casei, né? Você estava casada? Aí já tinha os filhos. Ah, já estava com os 3 filhos? Não, lá. só com 2. E aí eu tinha uma amiga que ela começou a... Sempre nas festas dela, sempre eu que fazia. Mas eu não cobrava.
o pessoal me dava o material e eu fazia só por amor mesmo. E um dia, a tia Terezinha, aqui na tia, que a gente chama de tia, com a sobrinha dela, Leíse, que era assim, o papa dos bolos na cidade, tá? Ela me chamou se eu não queria aprender, aperfeiçoar, porque assim, eu fazia gostoso, mas eu não tinha aquele toque ainda né, do acabamento, Entendi. muitas coisas não sabia, né? Então, ela me chamou, me ensinou a cobrar. Porque, detalhe, quando eu casei, eu não tive bolo. Porque meu sonho era ter um bolo da tia Terezinha. Mas na época era caro pra mim. Então, meu casamento não teve Não bolo. teve bolo? Não, por isso que eu acho que eu faço tanto bolo. Enfim, casei, minha cunhada mudou pra cá, uma grande amiga. Inclusive, o pai dela agora foi indicado ao Prêmio Nobel, é o Alisson Paulinelli, que foi ministro da mesmo? Agricultura. Olha. Que ele realmente fez uma diferença nessa parte no Brasil. Enfim, os aniversários dos filhos dela, eu vinha fazer em Brasília. E naquela época, 21 anos atrás, não tinha tanta pessoa que fizesse doce e tal. E chamou muita atenção dos amigos dela e tal. E ela botou na cabeça do meu esposo que a gente ia vir embora pra cá. E aí? Só que eu não queria vir. Por quê? Medo de mudança? Medo de mudança, eu nunca tinha saído de Bambuí, né? Pensa, nunca saí de Bambuí. Eu saí da minha casa dos meus pais para casar. Então eu pensava assim, o meu esposo, ele era o arrimo da família, né? O provedor. Certo. Então como que a gente ia largar tudo e ia vir viver de doce? Eu falava, isso não batia, né? Porque assim, eu estava bem estruturada, mas não era eu que fazia a despesa da casa, né? E é uma visão muito diferente do que realmente é. E assim, só te cortando, nesse momento você não imaginava o que é hoje? Nunca. Porque às vezes a gente vê alguns podcasts, algumas entrevistas, que muita gente fala, não, você tem que visualizar, você já tem que idealizar. Você não, nem... Essa minha amiga, a Daniela, ela era casada, eles tinham um consultório dentário aqui, né? E ela separou uma sala para que uma menina que era só assistente lá, hoje é dentista também, para que ela atendesse clientes para mim. Ela que começou todo o meu negócio aqui. Gente. Por amizade. Então por ela amor. acreditava. Ela mais sempre... que você. Não, eu nunca acreditei. Olha. Eu nunca acreditei. E um detalhe que é interessante, que na minha cidade, muito raro alguém me chamar de Maria Amélia. Sempre fui conhecida como Memeia. Memeia. E quando chegou aqui, que foi Maria Amélia, meu esposo falou, nós vamos falar Maria Amélia Doce. E eu tive uma certa dificuldade no começo de acostumar com Maria Amélia, que a minha mãe só falava meu nome quando estava brava. Meu pai nunca falou. Enfim. Seu esposo acreditava. Meu esposo, eu acho que foi o que mais acreditou. Olha, então você teve a sua cunhada e o seu esposo... E você, tipo, vamos nessa. E você com medo. Então você tava... Medo do quê? Você consegue lembrar? Medo do quê? Eu tinha medo de passar dificuldade, de não conseguir. De abandonar tudo e falar, e aí, agora? Não deu certo, tá vendo? Tipo isso? Sim, porque a gente era totalmente estruturado, né? Ele com os negócios dele, eu com meus doces e tudo. Então, assim, e eu tinha uma vida muito pacata, digamos assim. Entendi. Não é? Naquela vidinha do interior, né? Tava bem ali, tava acomodada. Tava acomodada. Aí viemos, ele veio primeiro, alugou uma casa com essa minha amiga. Seu marido acreditou total. Lá na cidade, uns falam que ele foi louco, assim, né? Da visão do... Porque, pensa, mineiro são muito machistas, né? Então, ainda mais cidade interior. E o pai dele falou pra ele assim, na época, você vai deixar de ser a Memeia do Ronaldo para ser o Ronaldo da Memeia? Nossa! Porque, infelizmente, muitos homens hoje ainda pensam assim, sim, né? Porque a esposa não pode... Porque a gente fica vendo, assim, tantas mulheres têm, assim, uma capacidade de ser, assim, sobressair, mas, às vezes, pelo comportamento do companheiro, não sobressai. Porque não é porque meu nome sobressaiu que mudou alguma coisa no meu sentimento. Pelo contrário, a admiração que eu tenho pelo meu esposo é muito maior. Olha! Ele deixou os sonhos dele
pra vir num sonho. Sim, ele acreditou que ele acreditou muito em mim. Se ele não tivesse te apoiado, talvez nada disso teria acontecido. Nunca. Eu nunca ia chamar pra vir embora. Imagina, eu vou embora. Não, você tava ali de boa. Nunca. Aí, beleza, veio. Viemos eu, ele, minhas 2 filhas, que na época só tinha as 2. Elas estavam com quantos anos? Mas a Renata estava com 9 e a Rafaela com 12. E você tinha quantos anos? Eu estava com 31 anos. 31. Também é legal falar sobre isso, porque as pessoas acham que 30 já tem que estar rico, casado e bem estruturado. Pera lá, você começou com 31. A vida tá sempre começando, gente. Eu acho que não tem idade. A gente tem oportunidade para fazer o que quiser na vida, o tempo todo. Aquele da Globo, ele não começou a Globo com 60 e poucos anos? Olha aí, qual? O Roberto Marinho, né? É mesmo? Então eu acho que não tem idade. Caraca. Sabe, eu acho que se você tiver coragem, determinação e ainda de quebra tiver um esposo... Um apoiozinho ali, fica um pouco mais fácil. Ou do esposo, da esposa, companheiro, amigo, independente, Sim. né? E aí chegamos em Brasília... a Dindia Maria, que vem me acompanhando também, que sempre me apoiou. Aí tá, chegamos aqui, e tem um amigo que veio para morar com a gente, para ficar comigo, porque meu esposo ainda ficou em Bambuí um tempo, para vender as coisas que a gente tinha lá. Enfim, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés aqui, eu nunca fiquei sem um dia sem trabalhar. Eu nunca fiquei sem um dia sem encomenda. Sabe? Não foi aquela coisa que a gente fazia propaganda nisso e naquilo, não. Até porque a gente nem tinha essa condição, né? Foi boca a boca. Foi boca a Mas boca. vamos lá, você chegou, tá. Você foi morar onde? A gente morava no Lago Sul. Tá. Pra 19. Aí você alugou uma sala? Não, como era é que em foi? casa mesmo. Começou na sua casa. Na minha casa. Eu trabalhava na área de serviço, né, na cozinha. Aliás, não era uma casa que a gente transformou tipo num ateliê. Tinha os quartos que a gente dormia. Porque foi muito rápido, sabe? Então, assim, quando eu lembro, eu falo, meu Deus. Aí, logo em seguida, a gente já teve que transformar a garagem no escritório para atender. Gente. E eu era muito tímida. Não parece, né, que eu falo, eu tô falando com papagaio, né? Mas, assim, eu tinha muita dificuldade de atender as pessoas, porque eram muito diferentes das pessoas que eu estava acostumada. Né? Aqui, lá em Bambuí, eram pessoas mais simples, né? A gente conhece todo mundo. Aqui não, chegava aquelas mulheres toda Você já começou a atender, então, uma elite, uma galera já... Através da minha amiga, da Daniela Paulinelli, ela já tinha uma rede de pessoas. De pessoas que o ex-marido dela também já tinha. Então, assim, ela me ajudou. Ela abriu as portas de Brasília para mim. Legal. Isso é legal, ó, gente. Mente nutrida, né? Falamos aqui sobre o apoio, né? Falamos agora sobre você ter a ajuda de outras pessoas, porque tem muita gente que é orgulhosa, né? Que tá lá até hoje, aqui assim, ó, não quer ajuda de ninguém. Olha, eu tenho 2 frases assim, né? 2 pensamentos. Primeiro, a gente tem que ter humildade e saber ser grato a todas as pessoas que tem na nossa vida. Outra coisa, principalmente nessa coisa de cozinha, a gente nota que tem gente que não dá receita de jeito nenhum, né? Não dá de jeito nenhum. É segredo guardado a 7 chaves. Não, meus cadernos antigos, receitas novas, são todas, todo mundo sabe onde está. Porque se eu não passar o meu conhecimento, como eu vou ter alguém para me ajudar? E meu esposo falava assim, enquanto você estiver de cabeça baixa, só fazendo seus bonequinhos aí e não passar o seu conhecimento para todo mundo, você não vai vencer na vida. Porque você vai sempre ser só você para fazer. Então, hoje lá na empresa, todo mundo, eu falo, tem que saber fazer. Toda nova receita, eu começo a fazer e vou ensinando. Mas não é só isso. Hoje eles também trazem receitas novas para mim. Que legal. Posso fazer um teste aqui? Lógico, só não pode como deve fazer. Que legal. Entendeu? Tá, eu sempre vou te levando lá pro passado. Uhum. Aí começou lá, tinha funcionários ou ainda não? Não, aí tinha uma amiga, né, que a gente, mineira é tudo assim, né? Mineiro é casa aberta, né? Eu morei nos Estados Unidos e eu fui parar numa região que só tinha mineiro. Gente, ele dava a chave e falava, ó, a casa pode abrir e pegar comida. E eu sou paulista, imagina. Paulo é mais fechado, ele é mais né? fechado e outro é perigoso, né? Você não confia nas pessoas. A gente gente, confia como assim? demais. A casa era gente o tempo todo.
O tempo todo. Minha casa, eu falo que lá, minha casa, aqui agora em Brasília, eu falo que a minha casa é até a porta da roça, que ela não fecha. Que legal. Então, aí veio comigo primeiro a Cida e depois veio a tia Edinha. Então, elas me ajudaram muito. E o meu amigo aqui também, o Christian, que também era de Bambuí, me ajudou muito. Muito o quê? Mão na massa, fazendo docinhos. Mão na massa. Era eu, meu esposo, o Christian, ou era a Cida ou era a tia Edinha, que ajudava. A gente virava à noite. Era assim, a gente acordava sexta-feira, mas a gente só podia dormir no domingo. Nossa. Porque assim, não conhecia ninguém. Aí depois teve, assim, eu falo que minha vida é cheia de anjos, né? Aí depois eu conheci o Robinho. E o Robinho, ele é um decorador bem conhecido aqui em Brasília, que compensa também trazer aqui. Ó, legal. E aí ele é muito dinâmico e tal. E então a gente começou a conhecer ele começou, gente, vocês têm que contratar funcionário. Eu ficava, Mas você conheceu ele como? fazendo festas. Ele é decorador. Outra coisa que legal, networking. Justamente. Você tá ali junto com as pessoas que você vai conhecendo e tal. E ele também é mineiro, né? Então já teve Já bateu. aquela empatia. Legal. Você ia nas festas? Não, você só entregava? Só ia para entregar. Já tinha o nome Maria Amélia Doces. Já estava. Todo mundo já estava conhecendo Maria Amélia Doces, cerimoniais, né? Então já estavam fazendo. Então, assim, eu não ficava sem festa. E aí o Robinho, um dia, apareceu, acho que com umas 10 mulheres lá em casa. Eu falei, cara, esse homem é doido, o que é isso? Só que através dessas pessoas, aí nós selecionamos, acho que umas 3, e aí eu já comecei a ter. Para te ajudar. Aí depois eu tive que contratar uma pessoa para poder fazer atendimento telefone. Meu Deus! Porque antes era só eu. Eu e meu esposo, a gente fazia compra. Minhas filhas, apesar da pouca idade, elas não tinham final de semana. Elas passavam o sábado, o dia inteiro, guardando doce em forminha comigo. Caramba! Eu fiz isso, sabia? Minha mãe, para pagar minha faculdade, ela fazia trufa. E aí eu vendia, só que, cara, eu mal vendia lá na faculdade. Mas ela conseguiu, ela pagou minha faculdade de nutrição vendendo trufa. Aposentada, né? E eu lembro que eu e o Rafael, eu e meu irmão, a gente enrolando as trufas, a gente meio que quebrava, ai que maldade, uns chocolatezinhos pra depois comer, porque os quebrados ficavam com a gente. E elas lá, então, te ajudando. Elas sempre me ajudaram, assim, mas foi muito. E no meio dessa confusão toda, eu engravido. Com quantos anos? Eu estava com 35 anos. Então pera, a gente deu um pulão. Dos 31 aos 35, você ainda estava na sua casa? Na minha casa, tá. Era bem cômodo para mim. Aí nós reformamos a garagem, que é onde ficou o escritório. E onde era sala e tudo, a gente fechou, fez uma divisão na casa. E ali ficou uma cozinha grande, com um banheiro para os funcionários. Aí eu fui de 3 funcionários, Quando eu estava com 14 funcionários dentro de casa, eu falava, meu Deus, quanta gente, como tem gente, né? E aí e aí fui, e aí Engravidou. Engravidei, e aí não foi planejada, mas foi o maior presente que Deus me deu. Eu tenho 3 filhos que eu falo assim, uma benção. Ai, não fala não, eu choro. Eu tenho um de 3. É uma benção. E aí, nisso, eu tive que ficar de repouso absoluto 5 meses. Nossa! Então, foi um pulo na minha vida, porque tudo, por mais que eu tivesse alguém ali ainda, dependia de mim. Entendi. Então, isso foi uma forma de falar, avançar para um outro nível. Outro nível. E nisso, aí o Dudu nasceu, né? Deixa eu só falar antes da gravidez. Você já se via como empreendedora? Não. Você estava fazendo o que ali na sua cabeça? Você estava só fazendo doce? Fazendo doce. É mesmo? E o seu marido abandonou tudo ou ele tinha tudo, outro emprego? Abandonou tudo lá e veio para ficar comigo. Então ele ficou dentro do negócio. Dentro do negócio. Ele estava com a cabeça mais empreendedora do que você? Sim, ele sempre teve a visão. Eu falo assim, que hoje o que nós conquistamos foi fruto do nosso trabalho, mas a visão de empreendedorismo foi dele. Legal. As loucuras que já passou na nossa vida, que você vai entender eu falar. E aí, quando eu tive o Dudu, quando nós chegamos nessa rua, primeiro, quando nós mudamos, voltando um pouquinho no tempo, assim, eu senti as pessoas muito frias, né? A gente acostumado no interior, aí já tive aquele baque. Aí ele chegou para mim e falou assim, meu esposo,
Você faz uns pães de queijo e comprou uns cestinhos e fizemos um cartãozinho. Ele foi de vizinho em vizinho levando pão de queijo. Tipo, né? Como É. se fosse, oi. Olha, pense uma rua boa da gente morar, que a gente morou 4 anos. O Dudu tava com 2 aninhos que a gente saiu, moramos 5 anos. Então, assim, foi uma rua muito querida, de pessoas muito queridas. Uma hoje a gente tem amizade, assim, porque assim, ela teve um filho na mesma época dele, vizinha, são amigos, fazem a faculdade juntos, Que na mesma legal. sala, enfim. Aí, o que aconteceu? Pra gente sair de casa, não foi a gente que tomou a iniciativa. Alguém nos denunciou. Nessa época, tinha uma administradora do lago e ela não permitia negócios em casa. E como o meu negócio estava crescendo, né, de uma forma rápida, chamou atenção. E uma pessoa me denunciou que eu estava com o negócio em casa. No dia que chegou essa denúncia lá para mim, olha, por isso que a gente fala, nossa, para mim aquele dia foi o pior dia. Sério? Porque a gente não tinha uma condição ainda de montar um negócio. Tava lucrando? Tava lucrando, mas para você investir, né? E aí eu pensei, meu Deus, e para mim, na minha visão na época, era muito cômodo ficar dentro de casa. Sim. E aí os vizinhos queriam fazer um abaixo-assinado pra gente não sair, entendeu? Olha. Aí ele falou, não, vamos sair. E aí nós alugamos um comércio na 19, no comércio local da 19. Alugamos, fizemos que a gente fala fábrica, mas é de produtos artesanais, né? Bem arrumadinha, bonitinha, linda. Mudamos. E nessa mudança eu vi que trabalhar fora é muito melhor que em casa. Nossa. Entendeu? Porque aí você abre os seus horizontes. Que em casa, querendo ou não, você tem uma limitação, né? Por empresa, para você trabalhar também tranquilamente com os funcionários, tudo legalizado. Sim. Você vai ter uma vida mais tranquila. Porque até então, eu não estava tudo arrumadinho. É uma questão que, eu vou fazer um parênteses, Faça. as pessoas que estão no poder público deveriam olhar com um certo mais carinho para quem está em casa. Porque quem está em casa está ilegal. Então, por que aquela pessoa ali também não pode pagar uma taxa e legalizar também? Sim. Né? Porque também eu acho injusto. Eu não sabia que trabalhar em casa era ilegal. Sim, a partir do momento que você tem Ah, funcionário. você abre uma empresa. Sim, Você não tem que pode. ter um outro lugar. Sim, Olha. entendeu? Você não pode abrir um negócio. E até, um parênteses, eu até acho assim, pra gente que tem comércio e paga todos os tributos, você passa a concorrer com quem está em casa também, sem pagar nenhum tributo. É. Né? Sim. Não é justo, entre Sim. parênteses. Mas enfim, aí ficamos por 19 e lá também se tornou pequeno. Aí quando você foi pra lá, eu quero sempre ver sua mente, eu gosto de entrar na mente. Não era empresária. Não era, mas que Não, coisa, não né, era, gente? não. Aquelas até hoje eu não me sinto. Não, agora... Agora você se vê? Agora me vejo. E assim, e aí o que acontece? Não me via, porque assim, eu fui, sabe? Com aquela coisa que você vai acontecendo, mas você não tem noção. Vai crescendo, mas isso também é fruto de trabalho, né? Porque você foi trabalhando. Porque às vezes também tem gente que trabalha pouco e quer muito. Às vezes não tá fazendo o suficiente, mas também já quer abrir uma loja. Você foi diferente. Você foi trabalhando e as coisas foram acontecendo mediante o seu trabalho, o seu esforço, né? Aí lá já começou então a ficar pequeno. Lá começou a ficar pequeno. E o nome? Você já Maria colocou? Amélia Maria Doces. Amélia Doces. Maria Amélia Doces. E aí começou a ficar pequeno, e aí nós tivemos que alugar na 21, no comércio da 21. Aí alugamos uma loja maior e tal. E aí, eu sempre tive o sonho de ter minha casa própria, porque lá em Bambuí eu sempre morei em casa própria, e aqui morava em aluguel. Ah, tá. E isso me incomodava muito. E o meu marido não tinha essa visão da casa própria. E aí um dia ele foi, e a gente tinha uma Blazer na época, e eu doida para comprar uma casa e tal e tal. Ele vai e me chega em casa e fala que comprou um lote. Eu chamava de lote na lua, entendeu? Porque ele comprou um lote lá em Valparaíso, não sei o que tem. Enfim, a gente deu uma briga violenta por causa mesmo? disso. Eu quero chegar onde eu tô hoje. E eu ficava perturbando ele. Ah, porque você deixou de fazer isso por causa do lote na lua? Você deixou disso e tal. Vocês brigavam muito ou vocês sempre foram uma equipe? A gente sempre se deu bem, É. entendeu? Com pensamentos diferentes.
entendeu? Mas assim, eu respeitando ele e ele me respeitando. Ah, isso é legal. Entendeu? A gente sempre deu certo, Legal. entendeu? Mas assim, lógico, gente, briga normal, de um cara. Discussões, né? E assim, gente, trabalhar junto também não é assim, a mil maravilha. Você tem que ter muita sabedoria Tem, né? para saber discernir o que é trabalho e o que é relacionamento. É. Aí eu vou chegar depois onde que eu cheguei hoje, Tá. entendeu? Então, aí, um belo dia, ele vendeu, eu comprei esse lote na época, tipo assim, 80 mil. Aí passaram-se 2 anos, 2, 3 anos, ele chegou para mim e falou assim, estão me ligando que querem comprar um lote. Era um lote muito grande, tipo um campo de futebol. E a gente não tinha local da fábrica ainda. Ah, Não tinha. Aí tá, né? Aí eu falei assim, você vai vender? Ele falou, se me oferecer uns 200 mil, eu vou vender. Ofereceu 900 mil. vai, o lote da lua. Até hoje ele me joga na cara. Gente, Aí o lote que na lua. investimento, né? Aí o lote na lua, a gente comprou onde é a fábrica hoje. Olha, Compramos lote e construímos. que legal. Entendeu? Então, assim, é uma passagem assim. Que vale Que lembrar, vale né? lembrar, porque assim, é muita história, né? Então, assim, aqui na hora, Sim. você não lembra, né? Sim. Não é bom percorrer o É bom passado? percorrer. Viu? Tipo, porque você vai vivendo a vida e quando todo mundo que senta aqui fala, pô, que legal, né? Porque é uma trajetória, Uma né? trajetória. E é uma trajetória que às vezes você esquece. Tá enraizada, né? Sim. Óbvio. Mas assim, a gente esquece o que passou pra chegar onde chegou, né? Olha, para chegar aqui já foi muito bolo que caiu, já foi mesa de doce que caiu. Então, assim, ninguém tem noção do que realmente a gente Sim, passa. sim. Entendeu? E aí, vamos lá. Aí surgiu então uma fábrica, Aí que nós- antes não tinha. Isso, aí nós fomos pensar, né, para poder também construir. Esperamos um tempo, né? E aí fomos para poder pensar. Com uma loja. Nessa época, a gente não tinha o café ainda. Não, Era- tinha Já o café. tinha. Então Tinha. você tava com uma doceria. Tinha. O primeiro café nós abrimos lá no Lago Norte. Eu esqueci como é que chama o shopping. Deu um branco Ah, aqui. uma hora vem. Então a gente abriu uma loja pequena, entendeu? Pra gente testar pra ver como era. E aí a minha filha mais velha começou a tomar conta dessa loja. Legal. Mas não tinha muito compromisso, né? Tanto é que depois a gente fechou e aí a gente abriu, aqui temos até hoje na Asa Sul. Que essa é a sede. Essa é a É a sede. primeirona. É a primeirona mesmo. Tá. E aí, nesse meio tempo, a gente construiu a fábrica. E quando foi fazer o projeto, eu não queria porque Brasília é muito linhas retas, né? É tudo muito moderno. E eu não sou moderna, sabe? Eu sou mais... Como é que fala o nome? Me ajuda. Não é que eu sou do passado, mas eu sou mais tradicional. Tradicional. E em Bambuí eu sempre morei numa casa antiga, então eu queria que aquilo ali remetesse um lugar aconchegante, porque nem sempre as linhas retas lembram o Legal. aconchego. E quem fez o desenho? Quem? Meu esposo. Gente. Tá emoldurado lá, ele fez o rascunho, eu olhei e falei, é isso que eu quero, Caraca. entendeu? Que legal. Então, assim, ele fez o desenho, a gente passou. E assim, modéstia à parte, é um lugar lindo, é um lugar que eu amo demais. Que lindo. sabe? Eu quero ir lá, eu vou lá. Você vai tomar Vou, um café comigo, lógico. você vai ver a produção. Eu me sinto num mundo mágico. É o lugar que sabe? você mais gosta, assim, de ir, das lojas? É uma extensão de casa. É. Você entendeu? Então, assim, amo demais. E aí você tinha a loja e vendendo, continuando docinhos para festas e casamentos. Isso. Né? Por que a gente montou? Porque quando a gente montou essa primeira cafeteria, você já parou para pensar que antes, há muitos anos atrás, você não encontrava um bem casado para estar comprando, você não encontrava um doce de Era festa. só em festa. Era só em festa. É verdade. E não é todo mundo que tem festa sempre. Sim. A maioria dos seres humanos não tem. Sim. Então, você tinha vontade de comer um bem casado, comer um bombom de um casamento,
Você não tinha pra É onde ir. verdade. E aí eu falei, gente, eu quero ter isso. Um bolo recheado que lembre um casamento. Foi a primeira em Brasília? Ou já existia no Não, já existia segmento? docerias, mas não com esse tipo de produto. Tipo, eu quero o doce da Maria Amélia. Sim. Pô, tem um lugar pra eu ir pra comprar agora um. Entendeu? Ai, que ideia bacana. Então aí que surgiram outras. Mas eu falei, gente, eu quero ter ali um bolo de festa. Nossa. Lógico, terem as coisas de café, mas tem aquela cara de festa. E com esses doces que eu trouxe pra você, entendeu? Vai experimentar. Não vem a refeição livre, gente. Senão meus hoje. pacientes ficam... E então, assim, aí a gente montou, graças a Deus deu certo, né? E nesse meio tempo, quando a gente já tinha um ano de fábrica, né, na sede nova, a minha filha mais velha foi casar. E quando ela casou, o marido dela é farmacêutico e não tem nada a ver com esse segmento também, né? E aí eu falei pra ela, só falei assim, não põe o Vitor trabalhar com você, porque não sei se vocês vão ter sabedoria que eu tenho com seu pai. Já sei, já passei por tudo. Quando eu vejo Os Vitor, dois. aí nós demos de presente para eles o café. De qual? Da Asa Da Sul? Asa Sul. Ah, legal. E hoje eles já têm Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e 2 cafés em Águas Claras. Ah, em Águas Claras. Águas Claras eu já passei. Já, e ela tá com uma nova lá agora. Vou fazer propaganda. Aonde? Chama Antonella. Olha! Com bolos diferentes dos nossos estilos. Assim, tá fazendo um outro estilo maravilhoso. E aí ela mergulhou, então, Mergulhou nessa parte do nessa empreendedorismo. parte. Ela com o esposo. Caramba! É uma gracinha. E a minha outra do meio, porque eu falo assim, eu não queria que nenhum filho ficasse no meu ramo. Por quê? Porque se não amar, você não consegue. Você queria que fizesse por amor. Se não amar, você não consegue. Porque, assim, é muita dedicação. É. Você não tem sábado, tá? Sábado na sua vida, se você for convidada, quem me convida para churrasco, festa mais cedo, esquece. Não tem como. Ou você se doa para aquele cliente que confiou em você, ou você larga disso. Hoje você é responsável pelo quê? Eu, Porque você tem uma puta equipe, né? por toda a produção. Você continua, então, lá, Inclusive, né? minha mão tá suja de glacê, que eu tava decorando um bolo antes de Sabe, vir pra é quê? isso que a gente Vim tava pra cá. falando antes de começar a gravar, né? As pessoas, elas acham, elas dão um glamour, tipo, nossa, a Maria Amélia, imagina, nem trabalha mais, deve estar os docinhos já tudo pronto. Sai tudo numa máquina. Você É. passa pra ele sai pronto. Pronto. Teve um cliente uma vez que falou assim, nossa, Maria Amélia vem aqui, eu achava que ela parasse o carro forte aqui e fosse para meu filho, eu recebo todas essas palavras. Mas não é só isso, porque eu falo assim, sério, eu falo se todo mundo amar o que faz, da Você forma não quer que deixar eu amo, de fazer. nunca. Porque você gosta. Nunca, sabe? Eu amo estar ali, eu amo fazer doce, eu amo enrolar doce, eu amo, sabe? Eu tenho prazer de te entregar um bolo e que às vezes eu te entrego e você não gosta tanto, porque tem esse detalhe, a gente trabalha com sonhos e às vezes a expectativa que está dentro da sua cabeça, eu não consigo captar tanto. Mas eu falo assim, muito mais acertos Do que erros. do que São muitos erros. anos trabalhando São, também, né? mas a gente também, até lidar com os erros, a gente tem que se preparar, você entendeu? Sim. Porque é frustrante pra A gente. gente, e também não vai agradar todo mundo, né? Mas aquele um que não agrada é triste, né? Não adianta você agradar 99, mas um que você não agradou, você quase morre. É. Entendeu? E aí, por exemplo, voltando lá nos filhos, a minha do meio, ela é vegetariana e ela se tornou vegana. E também começou várias faculdades. Ela só andava no salto. Ela é toda charmosa, assim, igual você. Ai, muito obrigada. Andava assim, só no salto. E hoje o que ela tem? Um café. Ah. Tá na veia, minha filha. Não tem um café, como. ela trabalha muito sem glúten, sem lactose. Ai, que legal. Inclusive fazer propaganda para Faça. ela na 411, se chama Renata Vegan Patisserie. Ó. Mas não é, você não vai lá pensando em vegano, você vai lá pensando que você vai comer vários produtos sem glúten, vários produtos sem açúcar. Ai, sem açúcar. Justamente. Você faz docinho sem açúcar? Não, eu não faço, mas eu fiz uma filha que faz. E aí ela faz. Ela faz. Ai, então vou lá. Pois pode ir. Deliciosos. Então, assim, acabou
Agora, o Dudu, que é o mais novo, não. Ele tá com quantos anos? Ele tá com 18. 18. Ele tá na faculdade. Do quê? Ciência da computação. Tipo assim, nada a ver. Mas Mas ele- pode entrar no marketing digital, Mas não? ele trabalhou 1 ano no café como atendente e assim, modéstia à parte, né? Porque é meu filho, mas não tinha um cliente que não amasse É ele. mesmo. É. Olha que legal. Então, assim, essa veia de comércio, parece que todos tiveram. Caramba! Todos. Porque é aquele negócio, eu tava ouvindo o podcast, quem que foi o Flávio Augusto, que perguntou pra ele, mas o que você quer dos seus filhos? Você quer que eles sejam seus sucessores? Ele, não, eu quero que eles sejam sucessão, que faça o que ame. Porque se for pegar a empresa dele sem amor, primeiro vai quebrar e segundo vai ser infeliz, né? Quando eu falo, o que vocês querem que seus filhos? Eu falo, quero que eles sejam felizes. Felizes, fazendo Entendeu? aquilo que ama. Aquilo que ama, porque é o que eu acho que o exemplo que eu posso deixar para eles é de dedicação, de compromisso e amor. Que lindo. Entendeu? Hoje você tem uma vida financeira super bem. Tranquila. Por conta entendeu? dos doces. Sim. E você imaginou que você poderia ter isso através dos Nunca. doces? E os doces não é só o financeiro. Sabe o que eu acho interessante? É quantas pessoas eu passei a conhecer, entendeu? Através do doce. Sabe? Eu tenho um compadre que eu amo ele de paixão, que eu conheci fazendo o casamento dele. Entendeu? E o doce, ele tem o poder de abrir portas que a gente nem imagina. Sabe? Eu chego com uma caixa de doce assim, as pessoas... Por exemplo, a gente toda vez que viaja de avião, a gente faz uma caixa assim para a tripulação. E assim, você tem uma reação tão assim, inesperada, assim, de alegria, de é choro. carinho, né? Sabe? É carinho. E agora, olha o que o doce Olha me aqui. fez. Tem uma comissária que ela entrou em contato com a gente. Ela contou uma historinha dela lá, que no dia ela ganhou um chocolate, e ela teve que dar esse chocolate, entrou no avião com vontade de comer chocolate, e eu chego dando um presente para ela de chocolate. Olha. Ela vai vir em Brasília para que eu possa fazer os doces do casamento dela. Porque ela falou que eu marquei tanto ela naquele dia. Então, sabe, eu só acho que é o seguinte, é amor que a gente passa. Porque a cozinha, a comida, ela é muito mágica. Pense. Ela reúne, né? Ela reúne, ela sacia o estômago, mas eu falo que não é o estômago. A missão nossa é adoçar a alma. E isso a gente consegue. Por isso que eu falo, quando você vai fazer uma comida, tem que ser um arroz simplesinho, uma saladinha. Faz com amor. Faz com amor, que é uma experiência única, gente. Sabe? E faz diferença, né? Ó, uma coisa que eu falo sempre para meus pacientes. Quando vai fazer dieta, precisa fazer um frango velho esturricado, um brócolis seco, feio, aquele prato feio. Não. Pô, faz uma salada gostosa, um franguinho bom, Bota bonitinho no prato. arruma, nem que seja comida de dieta, mas é a mesma comida que você vai comer. São só escolhas diferentes, quantidades diferentes. Coloca num prato arrumado, sabe? Porque você tá fazendo isso pra você. É o hábito de... Porque aqui é os olhos, né? É você os tem que puxar, olhos. Como é que tipo uma faz? gaveta. Assim? Ela... Quer que eu te... Aí, isso. Gente... Você sabe que eu sou apaixonada em bem casado, né? É? E aí eu vi, porque eu tava pesquisando pro aniversário do meu filho, que tem bem vividos. E esse aqui é o bem amado. Esse aqui? É. Ó, dá pra ver? Dá pra ver aí na câmera? Essa aqui, né? Olha aqui, gente. E aí tem vários tipos de doces para vocês conhecerem bastante. E você já comeu algum ou não? Não? Não, eu já comi num casamento. Ah. Num casamento chiquetoso aqui de Brasília que eu comi. E é isso que eu queria te perguntar. Como que você chegou a ter o glamour? Porque é glamuroso. Ter os doces Maria Amélia não é para qualquer um. Vai. Não, mas eu não sei te falar como chegou. Como? Por que ele é tão conhecido, Por que todo mundo fala Maria Amélia, Maria Amélia, Maria Amélia? O que você faz de diferente? Será que é essa dedicação, esse amor? E que transborda nos seus funcionários? Porque deve ter alguma coisa diferente no atendimento. Eu acho que veio essa mágica, já veio lá do meu nome, por ser das Dindinhas. Que tudo que elas fizeram na vida foi com tanto amor. Elas pegaram a minha mãe por amor, que minha mãe era terrível. Elas cuidaram do irmão meu especial até ele falecer. Elas cuidaram de mim e do meu irmão. E eu aprendi com a Dindinha ali na cozinha, que era
bem simples a cozinha que ela fazia pra gente. E elas faziam tudo com tanto carinho, com tanto afeto. Eu acho que é a única explicação, porque minha mãe fala até hoje que aquilo ali parece uma mágica. Porque Entendeu? deve ter alguma coisa. Você faz treinamento com seus funcionários? Treinamento entre nós mesmos. Eu Tá ali junto? Sim, não contrato nenhuma empresa. Agora a gente está dando muita abertura para estagiários. Isso está sendo muito bacana. Olha, né? quais áreas? Áreas de atendimento, áreas da produção. Pessoas que querem conhecer, aprender. Jovens. E isso, falar para as outras pessoas que têm empresas, não só de doce, dê oportunidade. E são jovens de 16 anos que antes você não podia empregar, porque era proibido. Era. Aí eu sempre falava, pode roubar, mas não pode trabalhar. Então, Engraçado, e né? hoje o estágio, ele é remunerado. Então, eles têm o período que fica ali e o período para a escola. Que legal. Então, a gente está dando oportunidade para tantos jovens, jovem que era para estar em casa, na rua. Gente, e eu tô achando fantástica essa experiência, porque são jovens muito humildes, entendeu? Então, ali dentro, eles estão tendo acesso a um mundo também que para eles era assim, longe da vida deles. E com isso eles aprendem. Não vão ficar eternos ali, que eu também quero que eles vão para outras, Sim. né, alcancem outros voos, mas ali eles vão ter uma experiência de conversar com a pessoa, cada hora atender uma pessoa diferente. Aprendizado, né? É um aprendizado Imagina. muito rico. Você já pensou quantas pessoas entram ali por dia para tomar um café? Então, assim, e essas pessoas, muitos chegam carentes, querendo conversar, né? São pessoas muito doces que entram ali também. Então, assim, a oportunidade que a gente está dando para esses jovens, que eu acho que toda empresa deveria dar, gente, isso não tem preço. Que legal. A gente está educando, está valorizando e mostrando para eles que com trabalho é que você adquire as coisas. Sim, sim. Entendeu? Então, Muito assim, bom. eu acho fantástico essa Você faz experiência. algum outro trabalho? Eu tava vendo no seu Instagram, que você fazendo um trabalho voluntário. O que é? Eu gosto muito de ajudar, assim, sabe? Eu acho que eu sempre peço para Deus que Ele me dê muita oportunidade para cada vez eu poder ajudar mais. Então, assim, tem instituições que eu amo ajudar, sabe? Inclusive depois eu posso até te falar, entendeu? Então, assim, são pessoas que precisam. Então, assim, eu gosto sempre de estar fazendo. Eu acho que se Deus nos deu, é pra gente continuar fazendo. Sim. Não é pra ficar pra nós, não. Uma Entendeu? outra pergunta, franquias. Não, já testamos e não dá certo. Por quê? Porque assim, gente, o nosso produto é totalmente artesanal. Apesar de ser uma empresa que tem um espaço físico grande, eu brinco que o espaço físico é grande, mas que a panela é pequena. Você não pode fazer nada em grandes quantidades. Então, quando é uma franquia, o nosso produto é um produto, por exemplo, chegou hoje, ele vai ficar na vitrine hoje e amanhã. Nos outros dias dá para comer? Beleza, ele não vai perder. Mas ele Mas não é a vai- mesma qualidade. Não é a mesma qualidade. Entendi. Então, com a minha filha, que ela é mais enjoada que eu, que ela me devolve até bolo que ela fala que não é padrão Maria Amélia, isso é ótimo. Então, o que acontece? A minha filha não vai deixar isso acontecer. E os franqueados vão deixar. Ah, Porque e aí se eles não começa a venderam, perder Aí o começa nome. o nome. Então, nós tentamos 3 É, aqui em Brasília. aqui em Brasília, mas a gente fechou, pegou de volta. Olha. E aí, minha filha abriu outra naqueles mesmos bairros Então, que tinham. as docerias Maria Amélia é família. Só família. Só legal. família, sabe? A gente não tem como, gente. Na realidade, eu acho que não tem aquele ditado, o olho do dono é que engorda o gado? É. E esse ditado não é mentira. Não, é mentira. A galera acha, eu falo sempre isso com meu marido, né? Que a galera acha que vai abrir, por exemplo, uma franquia também e que não vai ter que trabalhar. Justamente. Ah, vou abrir ali uma franquia de não sei o quê, e não vai ter que trabalhar, vai ficar em casa. Não existe isso, por isso que as empresas vão à falência, porque o dono tem que estar presente o tempo todo. Olha aqui ela, minha gente. Ela trabalha. Trabalho. É, primeiro que é uma pessoa, não é um doce, Não. é um docinho, mas existe. Quando eu falei, eu comentei, eu falei, gente, eu consegui falar com a Maria Amélia, todo mundo, Oh, meu Deus. juro pra você. A galera, como assim? Eu falei, eu mandei uma mensagem, tava lá, eu entrei no Instagram, Maria Amélia, aí tinha 2, eu mandei acho que pra um de Águas Claras e um que caiu com a sua... Com a Thaís. Com a Thaís. Aham. Aí, tipo, ela me respondeu, eu falei, foi, tipo, super simples, assim, de falar com você. Não existe Mas isso. até pra mim, tipo, ai, gente, a Maria Amélia vai vir no meu podcast. Isso é muito legal. E eu vejo um padrão dos empreendedores de me responder, de aceitar o convite. Porque
é interessante contar a história. Você se sente orgulhosa de contar a história, não Ai, é? nossa, e assim, a história ela tem. Aqui a gente fez um resumo, né? Nossa, Porque, assim, tem muita é longa, tem coisa muita ainda, né? coisa, Muita tem. É coisa. muita experiência que a gente vai adquirindo. Aí você me perguntou, e quando você se viu como empresária? Eu acho que foi nessa pandemia, você acredita? É mesmo. É. Que aí eu falei, sabe, quando eu vi, né, aquele tanto de funcionário que dependia do nosso Como trabalho, foi pra você? Bom, foi fechou, horrível. pá. Aí. Foi horrível. Nosso faturamento caiu 95%. É porque é as festas. As festas. E aí, durante 4 dias eu fiquei apavorada. Eu achei que isso aqui era igual uma radiação, que você não podia nem sair na rua. Você ficou com medo do vírus? Fiquei. Ah, você ficou mais com medo do vírus do que, tipo, com seus Não, negócios. porque eu achava que ia ser também assim, uma semana. Muito doido, né? Assim que a gente viveu. E minha filha arregaçou as mangas e falou assim: você vai ficar em casa. Eu não vou. Aí eu falei, ela falou, eu não vou, eu não posso, eu tenho que pagar meus aluguéis. Menina, ela foi lá pra dentro com 3 funcionárias e começou. E aí a gente não tinha iFood, colocou iFood. Olha, a pandemia ela veio, foi Não, horrível, mas estamos falando agora da parte empreendedora. A empreendedora. gente cresceu, Cresceu. saiu do basiquinho ali, Sim, saiu do acomodado do ali. acomodado. E ela foi, correu atrás e começou a fazer. Aí ela criou kit sofá, que era só um bolinho com Olha, 12 salgadinhos. E começou a fazer isso, kit aquilo. Tem uns kits que a gente vende até hoje. Menina, mini festinha, mini festinha festinha. íntima. E aí, no 5º dia eu cheguei lá e falou, voltou. Falei, acabou o medo. Depois eu te conto porque que acabou. Por quê? Não, depois eu te Depois conto. no off, tá. Aí, acabou o medo. Menina, eu fazia as entregas de carro, era iFood. E aí eu fui vendo, falei, cara, eu acho que eu sou uma empresária, porque a gente está correndo atrás, a gente não está deixando a peteca cair, não está em casa chorando, a gente está lutando, Olha, porque é nosso. porque tem que pagar as contas, Sim. o boleto não parou de vir. Os impostos não pararam, É não, engraçado, bonito, né? entendeu? E era o salário, porque ainda não tinha essa coisa do governo pagar pra gente, né? Os Sim. funcionários. Mas, mesmo pagando, a gente tinha que continuar a trabalhar, entendeu? E agora, esse ano, que está voltando, mas nós estamos fazendo muitas festas que foram fechadas há quase 3 anos atrás. Nossa. Aí você imagina, a gente fechou lá atrás com um custo, Nossa, né? é Que estava um custo verdade. mais baixo, um custo dentro do que a gente tinha vendido no E valor. tudo aumentou, Não, tudo né? dobrou, Tudo. triplicou. Então, assim, mas graças a Deus, eu falo que sim, Nossa. eu ponho muito Deus na minha vida, sabe? Eu falo, Que pra religião mim, que você é? eu sou católica. Católica? E assim, eu sou com Deus e Nossa Senhora e eu falo que sem Deus, acho que ninguém vai em lugar nenhum, entendeu? Então eu sempre fui muito ali com fé. E você confia em Deus, mas no dia que você cruzar os braços e esperar cair do céu, que não cai, não. tem que, Você tem que Você tem que ralar. ralar. Então, essa pandemia me trouxe mais segurança, assim, como empresária, entendeu? Eu passei a Olha. ver realmente que eu tenho uma empresa e que uma empresa, graças a Deus, consolidada. E assim, e esforço meu, do meu esposo, dos meus filhos, né, que sempre me ajudaram, dos meus funcionários que estão ali anos comigo. Então, isso me trouxe outra visão Olha hoje. que legal, um crescimento. Um crescimento pessoal. Muito bom. Hoje você tá com quantos anos? 53. 53? Uau! E qual foi a idade, que eu lembro que 35 você teve seu filho, né? Aham. Qual foi a idade que começou assim? Eu sei que você não se via como empresária, mas que começou a crescer. Menina, posso te falar que foi tudo tão assim que não deu tempo de parar e pensar? Porque eu já cheguei, quando E eu foi cheguei, já indo, foi né, que indo, foi o já que você foi questão de falou. encomenda, sabe? Atendendo assim pessoas assim que Mas com 35 que você já teve o seu filho, já como você teve que ficar parada, né? não Em me repouso? via assim ainda não. Eu não me via essa coisa Foi não. agora, na Foi pandemia, né? agora na pandemia. Que realmente eu vi, falei, olha, realmente. Porque assim, eu olho ali, eu não vejo a empresa, eu vejo um lugar que eu amo, que eu tenho, que Deus, né, me ajudou a conquistar,
mas eu vejo como uma extensão de casa, mas assim, sabendo hoje que é um lugar muito sério, de muito compromisso, Muitas né? pessoas dependendo, né? Quantos funcionários você tem? Hoje nós estamos dentro da empresa com 75. Eu tive de Nossa! dispensar 60 na pandemia. Nossa! Osso, né, cara? É. Muitos pediram para sair, outros a gente infelizmente teve que dispensar. É, foi aconteceu, É, né? aconteceu, Não teve. a vida acho que de todo mundo mudou. Mudou. Né? Eu acho que todo mundo nessa pandemia parou para pensar e eu acho que foi um momento da gente refletir e realmente ver que isso aqui é uma É uma passagem. passagem. Então, assim, mudou os hábitos, né? Eu acho que ver mais amor, né, no próximo. Sim, Acho que foi um divisor de sim. águas essa pandemia. Foi uma coisa que eu falo que Deus não criou, mas Deus permitiu, né? Para a humanidade dar um pensado. Sim. Aí eu brinco, os que eram bons ficaram melhores, os que eram ruins ficaram piores. Osso, né? Mas O é que isso. você poderia compartilhar para a galera que está escutando a gente, a galera que está nos assistindo, para quem está começando, para quem tem um sonho também em ser empresário? Qual frase te marca? Ou o que você poderia passar de ensinamento para quem está Eu acho nos vendo? assim, né? O meu pensamento, não vou até pensar da agora para frente uma frase, né? Mas eu acho assim, quem tem um sonho, você tem que correr atrás. Vai ter uns que vão te falar para você não ir, para você ir, mas eu acho que você tem que escutar o seu coração. Porque o meu caso é o mais claro. O meu esposo escutou o coração dele e as palavras de uma amiga nossa. Porque o restante tudo falava para mim não vir. Então você tem que acreditar. E se você não acreditar em você, só se você tiver um Ronaldo na sua vida para acreditar. Foi o meu caso. Mas é a gente acreditar no sonho e E dedicação. dedicação, né? Nada vai cair do céu. Só que Nada. quando você trabalha com algo que você gosta, não é um trabalho. Não é. Eu falo que eu não trabalho. Porque você está fazendo o que você. Então, seria assim: acreditar e buscar aquilo que você gosta de fazer. Independente do que seja, vai te dar retorno financeiro, porque a gente Sim. precisa de dinheiro, não tem como, A vida não é uma fantasia. né? Mas você tem dinheiro e tem realização pessoal, E eu né? falo assim que, graças a Deus, eu não tive que parar e falar, meu Deus, o que eu quero ser na minha vida? Eu não tive que fazer isso. Né? Eu paro e penso, falo, gente, com 13 anos eu estava fazendo bolo, já levando para a escola. Eu fazia um bolo de chocolate com massa de Coca-Cola e recheio de prestígio. Uma delícia. Ó, Então, assim, eu não parei, escolhi. Falei, não, eu vou ter que fazer isso. não Não, foi ainda. Você não fez faculdade? eu não fiz faculdade, eu só tenho o segundo grau. Olha aí. Aí hoje eu poderia falar assim, eu quero fazer uma faculdade. Ai, mas eu já acho que eu não quero mesmo mais não, Ai, entendeu? preguiça, né? Eu tenho preguiça. Preguiça de Acho fazer. acho que se eu tivesse tido oportunidade de ter feito faculdade, as coisas podem ser mais fáceis, a sua visão muda. Você faria do quê? Olha, eu brinco que se eu não fosse doceira, eu queria ser delegada. É mesmo? Nossa! Totalmente nada a ver, né? Mas eu gosto, Olha! sabe? Me enche os olhos, então eu acho que eu faria direito. Que legal! Não queria fazer gastronomia? Não, não quero não, Porque a gente. primeira coisa que eu... Mas você já tem o conhecimento da cozinha e da área que você faz, né? Sim, Então... e não que a gente não aprenda todo dia, tá? Sim. Todo dia você tem uma... Ainda mais a cozinha, ela é igual a parte de tecnologia Tem que estar hoje. atento o tempo inteiro. Atento o tempo inteiro. Mas eu não queria fazer gastronomia. Qual que é o seu predileto dos docinhos? Não tá aí. Mas fala, qual que é? Eu amo amendoim, então eu adoro cajuzinho e O bombom de cajuzinho amendoim. e o bombom de amendoim. Amo, amo. E o mais pedido? Qual é o que a galera ama? Abre aí que eu vou te mostrar. Esse aqui, que é sucrilhos. Esse aqui que é morango. Nossa! E esse Rafa também sai muito. Mas aqui ó, só mostrando. Brulé, Nutella, leite ninho com Nutella, caramelo, avelã, morango, merengue de limão, abacaxi, cereja, sucrilhos, nozes, prestígio, trufa. Esse aqui é o limãozinho, choquito, abacaxi
cappuccino, bombom de morango com Oreo, Nossa! crocante de chocolate, o choquito branco. Aqui tem um bem casado, que pode ser bem casado, bem vivido, bem namorado. É, tudo. porque eu não quero comer Bem só no namorado, casamento, não. né? E esse é o bem amado, que é com recheio de leitinho e no chocolate. Nossa. Só que isso aí é só uma amostra, porque a gente tem mais de 200 tipos de doces. Nossa. A gente tem doces bem assim, decorados para os casamentos, para as festas, assim. Temos o do dia a dia. Temos para todo gosto. E todos esses docinhos também encontram nas suas lojas. Sim, esses aí encontram. Esses outros Nossa, daqui tá casamentos que são lindo. mais diferenciados, aí realmente tem que ir lá na fábrica para quando for casar, fazer algum evento, aí faz uma degustação lá com a gente e aí fica conhecendo os outros. Maravilhoso. Amei conhecer a história dela. Foi um pouquinho, é óbvio que tem muita coisa aí para compartilhar, mas fico muito feliz de você estar aqui compartilhando sua história, trazendo insights, trazendo, sabe, esse negócio. A galera acha que você começou já, né? Começou grande. Com 5 lojas, tipo, e não é, né? Tudo realmente é o início. Eu vejo um padrão da mente nutrida das pessoas. Por isso que eu gosto muito de trazer empresário. Porque empresários são pessoas que não param nunca. A gente não pode parar. Porque elas fazem o que gosta, né? Então, qual é o padrão? Trabalho, dedicação, amor. São as 3 palavras. Beijo pra vocês. Quer deixar mais alguma coisa aí? Um beijo e não desistam dos sonhos de vocês. E o dia que quiser comer doce, nos procure. Eba. Eu amei estar aqui, me senti muito honrada, tá? Tô aqui fechando, não fechando, deixa a aberto. Gosto de passar minha história e eu espero que inspire várias pessoas e que realmente vocês consigam realizar o sonho de vocês e ser felizes na profissão como eu sou. Eba. Beijo, até a próxima.